Está no ar mais um Capital Humano, uma das invenções mais revolucionárias dos últimos anos, o transistor de papel, que valeu uma das maiores bolsas de financiamento europeias, nasceu numa faculdade portuguesa. Falamos da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que já foi o berço de muitas outras inovações e startups de sucesso. Uma escola que é também um sucesso na inserção dos seus diplomados, com elevadas taxas de empregabilidade. Hoje no Capital Humano temos o homem que dirige esta escola há mais de 10 anos, o professor catedrático Fernando Santana. Professor, eu ia começar a perguntar o que é que explica esta capacidade de inovação dos professores e também dos alunos? O que é que diferencia a FCT para que ela seja o berço não só de empresas, como destas invenções revolucionárias? Nós temos uma política fundamental na escola, que é de progredirmos para uma escola de investigação. Nós sabemos que o que caracteriza uma escola de investigação tem uma exigência muito grande, como se verifica em grandes universidades do mundo, americanas e inglesas principalmente, e, portanto, essa é a nossa política, é progredirmos para aí, porque nós achamos que, para cumprir bem o contrato que nós temos com a sociedade de formar bons profissionais, nós temos que fazer um ensino que decorra da investigação e que não seja livresco, como se costuma dizer. E, portanto, numa escola que tem uma atividade de investigação intensíssima, é natural que dessa investigação resultem novos produtos, novas invenções, no fundo, se quiser. E, portanto, isso é nossa política fundamental, progredir neste sentido. E, mais recentemente, a faculdade, enfim, teve indicadores muitíssimo favoráveis neste domínio. Nos rankings da avaliação, não é? Exatamente. Desde logo, este ano, nós já tivemos colegas da faculdade, docentes e investigadores da faculdade, no caso, 3 docentes que obtiveram 3 destas bolsas milionárias. As bolsas gigantes, gigantescas do European Research Council. Exatamente. 3 delas. Conseguiram 3. 3. Correspondem a um financiamento de 5 milhões de euros. E, portanto, enfim, para contextualizar, posso lhe dizer que nenhuma escola portuguesa teve 3 ERCs. Portanto, há alguma coisa que vai começando a diferenciar. Depois, por outro lado, ao nível das unidades de investigação, de onde, no fundo, acaba por partir tudo, este ano, na avaliação que a Fundação da Ciência e Tecnologia fez, a propósito do concurso que abriu para financiamento dessas unidades, a faculdade foi também a única escola que teve 3 unidades classificadas com excepcional, que é o topo da classificação. Posso lhe dizer, enfim, temos comparativos, por exemplo, a Universidade do Porto também teve 3, toda a Universidade do Porto. Portanto, há uma cultura na escola da importância da investigação e há também um grande entusiasmo dos docentes, porque, para além de dar aulas, gostam muito de fazer investigação. Isso também é um fator diferenciador, e porque eu conheço algumas pessoas que frequentaram a instituição, em termos do ambiente que é criado, não é um ambiente muito competitivo, nem como existe em outras instituições, o que faz com que os alunos se sintam bem, não é? Que isso é importante até para ter bons resultados. Justamente, a faculdade tem uma cultura diferente nesse ponto de vista. Tem uma cultura, desde logo, de bom relacionamento entre docentes e estudantes, sem perda de rigor ou de exigência, mas quer dizer, uma cultura em que a arrogância fica à porta, não faz parte do nosso paradigma. E isso é estimulante, no fundo, para todos, para os próprios estudantes, também para os docentes. Depois, por outro lado, como a escola já é muito grande, nesta altura passa de 8 mil estudantes, há um espírito académico muito, muito intenso e há uma vida académica que os estudantes gostam muito e que é natural nas grandes escolas que isto aconteça. E nós temos também, dentro do possível, patrocinado, digamos, uma política de muitas atividades culturais na escola. Importa-nos formar bons profissionais que não saibam apenas da sua área de especialidade. Isto é, saiam mais abertos para o mundo, com uma outra mentalidade. E acho que estamos a conseguir isso e temos, de facto, indicações do lado dos empregadores que os estão a conseguir, que os nossos profissionais se distinguem também por isso. Por essa capacidade. Exatamente. Professor, estão numa área que é uma área que nós vamos precisar, penso, nos próximos anos, 900 mil pessoas na área das ciências e tecnologias que não estamos a formar na Europa, mas continua a ser uma área, apesar de haver elevadas taxas de empregabilidade, onde há alguma dificuldade em recrutar alunos.
É verdade. Que conselhos é que daria a um jovem? Neste momento eles estão a ponderar onde se vão candidatar, não é? Onde se vão candidatar, Exatamente. Para de facto, de alguma forma, estimulá-los mais para estas áreas. Exatamente. Bom, se eu pudesse falar aos jovens, quer dizer, de alguma maneira, nós procuramos fazer isso na faculdade, porque por ano nós temos aquilo, um dia que caracterizamos como Expo FCT, em que a faculdade está aberta aos pré-universitários, costumamos ter da ordem dos 6.000 estudantes a visitar a faculdade. Mas não se trata de uma visita de estudo, quer dizer, é uma visita de participação. Todos os laboratórios estão abertos, os estudantes podem fazer experiências e visitam, entre aspas, os cursos que potencialmente podem vir a querer fazer. Nós sentimos isto como nossa obrigação, enquanto escola pública, que é paga pelos impostos e pelas propinas que as famílias pagam, sentimos isto como nossa obrigação de mostrar aos futuros estudantes universitários qual é a escolha que podem fazer ali na faculdade. De resto, este ano, na página, no site da faculdade, temos até uma coisa que é, de uma maneira inovadora, que é uma calculadora de cursos. Isso é uma coisa que eu vi, exatamente. Como é que funciona essa calculadora? Que eu não vi mais lado nenhum. Sim. O estudante indica quais foram as disciplinas que fez, portanto, no secundário, dos exames nacionais, e diz a média em cada disciplina, classificação que obteve, e aquilo gera automaticamente que cursos é que ele pode escolher da faculdade para aquelas disciplinas. E os que terá mais hipóteses, não é, de entrar, de conseguir entrar. Justamente, até porque tem informação também do que aconteceu em anos precedentes. Porque devem ter uma taxa de procura, apesar de tudo, elevada, não é? Da ordem dos 5 candidatos por vaga. É o habitual, já chegou a ser superior, mas anda à volta disto, à volta dos 5 candidatos por vaga. Relativamente às engenharias, se pudesse dar um conselho, eu também sou engenheiro de base e, portanto, de alguma maneira, vem-me daí também esta ideia. Mas eu penso que a engenharia, enfim, como muitos outros cursos de ciências, acho que abrem um leque de oportunidades para emprego bastante maior. No caso concreto das engenharias, e posso-lhe dar um exemplo, eu conheço uma software house muito importante que emprega da ordem de 2.000 pessoas, portanto já é uma coisa com uma dimensão muito grande, em que não empregam apenas engenheiros informáticos. Por exemplo, imaginemos um rapaz ou uma rapariga, um mestre em engenharia biomédica, desde que tenha uma boa formação de base e que, portanto, saiba raciocinar, e os engenheiros são treinados para isso. Para pensar e para resolver problemas. Justamente. Depois, portanto, na empresa podem fazer a formação específica. É nisto que a engenharia habilita mais que outras áreas. Que é o futuro do mercado de trabalho, vai passar por aí, não é? Vai passar bastante por aqui. Que a pessoa tem que se adaptar rapidamente. Justamente, até porque o conhecimento está a evoluir muito rapidamente. Entre nós, e mais recentemente, designadamente o ano passado, em que houve uma certa crise de procura em algumas engenharias, designadamente em civil. A civil caiu quase 80%. Exatamente, isso foi transversal em todo o país porque passou na sociedade que não havia obras, não havia construção, não havia emprego. O que é também uma ideia errada, não é? É uma ideia errada. Mas houve também um outro problema. É que o número de candidatos aprovados na disciplina de matemática nos exames nacionais foi muito baixo, foi da ordem dos 30 e tal %. E com matemática, ou a matemática, é exigência para muitos cursos, para as engenharias, para a gestão, para a economia, para a medicina e mais ainda. E, portanto, houve também uma rarefação de candidatos. Ou seja, pode-se admitir que, se calhar, o nível de exigência dessas provas poderá ter sido exorbitante e, portanto, houve uma carência de candidatos. Mas acha que no modelo de acesso a alguns cursos poderiam eventualmente ponderar, não considerar como obrigatória a matemática ou não? Nas engenharias, eu acho que não. Aí é impossível, não é? Acho que sim. Aliás, Porque senão nem se consegue fazer o curso, claro, não é? E matemática há outra matemática que é mais leve. Que isso é fundamental. De resto, desde o ministro Mariano Gago, que ele depois impôs mesmo às engenharias, quanto a mim me dá, matemática e física. Física e química. E acha que isso é essencial? Eu acho que é muito importante, porque há um mínimo de preparação sob pena do sucesso do estudante depois também ser muito baixo, porque quer dizer, não consegue acompanhar ou acabaria por passar o primeiro ano a tentar fazer a formação que já devia trazer. Portanto, acho que isso E para além dessa questão de, ao chegarem às empresas, terem essa capacidade de resolver problemas, não é? Sim. Há também, de alguma forma, algum empreendedorismo que também é incentivado dentro da universidade. Justamente. E que leva à criação de várias startups com sucesso.
justamente. Que importância é que isso tem para Isso a FCT? tem muita importância para nós, e já agora, se me desse licença, eu falava-lhe um minuto a propósito de uma nova abordagem pedagógica que nós temos agora, transversal a todos os cursos de engenharia e aos outros também, exceto nos doutoramentos. Nós, há 3 anos, lançámos na escola e implementou-se aquilo que nós designamos por perfil curricular FCT. Ou seja, em anos anteriores, portanto, antes de há 3 anos atrás, nós tínhamos uma abordagem de execução pedagógica dos cursos convencional. Isto é, havia um semestre, depois havia uma época normal de exames, uma época de recurso, e cada época dessas tinha mais do que uma chamada. E então, olhando para o calendário escolar, nós percebemos que por ano perdíamos muito tempo, excessivamente, a fazer avaliações. Perdíamos quase da ordem dos 2 meses. E isto é assim também nas nossas escolas. Pronto. Então, o que fizemos foi o seguinte: a avaliação de conhecimentos passou a ser contínua. Portanto, uma das épocas de exames é feita ao longo do semestre. Quer dizer, tem desde logo a vantagem de obrigar os estudantes a acompanhar a matéria. E não deixar tudo para a última, não é? Exatamente, eu costumo dizer, e com benefícios de aprendizagem, eu costumo dizer que nunca havia faculdade tão cheia à noite, porque de facto os estudantes agora acompanham mais a matéria, mas com isso, no calendário escolar, nós conseguimos libertar 5 semanas entre semestres. E nessas 5 semanas nós damos competências complementares aos estudantes, que são obrigatórias. As chamadas soft skills, não é? Exatamente. Portanto, no primeiro ano eles têm uma disciplina, uma unidade curricular, como se diz agora, que se chama Competências Transversais para Ciência e Tecnologia, em que eles aprendem a fazer o currículo vitae, uma apresentação pública, interpretar artigos, têm umas ferramentas também de matemática, têm noções de ética, de deontologia, de gestão do tempo, trabalham em equipa. Isto é no primeiro ano. É essencial para quem depois no mercado de trabalho. Exatamente. No primeiro ano. Depois, no segundo ano, nesse mesmo período, das 5 semanas, eles têm uma coisa que nós, uma disciplina que chamamos Ciência, Tecnologia e Sociedade, em que é um conjunto de conferências obrigatórias sobre temas pertinentes, digamos, à sociedade, grandes problemas, exemplo, a influência das tecnologias de informação e comunicação no emprego ou na sociedade. Portanto, de novo, para procurar fazer mais open mind, como se costuma dizer. No terceiro ano, as 5 semanas são despendidas ou, digamos, num contacto com a investigação, chama-se assim mesmo, introdução à investigação científica, ou introdução à prática profissional. E os estudantes vão 5 semanas para uma empresa. Este ano nós tem logo contacto com a realidade empresarial. Justamente, tivemos 800 estudantes em empresas. As empresas gostam muito dos estudantes e os estudantes gostam de ir também. E nós achamos que tem um efeito muito positivo. Não é verdadeiramente um estágio, mas é um primeiro contacto com a organização, com o mundo do trabalho. E isso que muitas vezes pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho. Pode, e tem acontecido. Pois acabam por ficar. Acabam por ficar. Depois, por fim, no 4º ano, as tais 5 semanas são despendidas em empreendedorismo. Têm obrigatoriamente empreendedorismo, em que em grupos de 3 estudantes de cursos diferentes, que é para provocar o cruzamento de áreas, entre aspas, eles têm que desenvolver uma ideia, fazer um plano de negócios e depois isso é discutido com um júri que é constituído por empresários. Posso lhe dizer que este ano foi presidido por aquele senhor que é o chair do Shark Tank, que esteve lá a presidir ao júri. E, portanto, a nossa expectativa, que nós temos 1.100 de números clausos, portanto, por ano letivo, temos à volta disso, não é fazermos 1.000 empreendedores por ano. É que o nosso profissional, quando chegar à empresa, ele possa ter uma ideia e não aborde, digamos, a empresa dizendo apenas eu tive uma ideia. Não. Ele pode dizer eu tive uma ideia e já sei fazer umas contas sobre a viabilidade da ideia. E sei como a concretizar. Exatamente. E se ela é viável ou não. Exatamente. Porque ser empreendedor não é só lançar uma empresa, pode ser empreendedor dentro da empresa onde se vai trabalhar. E, portanto, eu acho que este perfil tem contribuído bastante, digamos, para a afirmação também dos profissionais que nós formamos. Implementámos isto há 3 anos. O sucesso escolar médio da escola subiu 10%, porque o acompanhamento da matéria é mais contínuo. E ainda dentro desta nossa preocupação de formar os estudantes, digamos, mais open mind, mais preparados para a sociedade, nas tais 5 semanas, no tal período, nós oferecemos, em conjunto com a Associação de Estudantes, um conjunto de atividades livres que os estudantes podem escolher, desde línguas, mandarim, francês, espanhol, até dança, teatro, música. Pronto, achamos que isto é enriquecedor e que faz parte da nossa preocupação. Isto é,
Aliás, os empregadores, que temos também no nosso Conselho da Faculdade como personalidades externas, várias vezes nos dizem isto. Quer dizer, é muito Sentem a importante. diferença dos diplomados de FCT? Sentem a diferença. Há uma célebre frase, que eu não conheço o autor, que diz que as hard skills garantem a entrevista, as soft skills garantem o emprego. Exatamente. Porque é muito difícil trabalhar com uma pessoa que não saiba, não consiga trabalhar em grupo ou que não tenha muitas das Ou outras... capacidade de comunicação. Justamente. E é isso que marca a diferença dos diplomados da FCT. Isso marca bastante a diferença. Mas marca-os também pela qualidade, pelo conhecimento, porque o ensino é rigoroso, etc. Sem descurar esse lado. Embora na tal cultura que eu lhe dizia, sem arrogância, é qualquer coisa que não está nos nossos genes. O ambiente é muito mais descontraído, de resto, o próprio campus é propício a isso. Exatamente, que é um campus maravilhoso, que eu já visitei várias vezes e é maravilhoso. Professor, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Fernando Santana, ele que é diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, uma das escolas, uma das mais importantes escolas de formação em Ciências e Tecnologia em Portugal e na Europa. Já sabe, pode encontrar todas as oportunidades de emprego e formação às segundas-feiras no caderno Universidades e Emprego do Diário Económico ou 24 horas por dia em económico.pt. Voltamos na próxima edição com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa ou economia de sucesso.